Olha, eu juro que não é ingratidão. Eu não sou ingrata. Eu sou grata pela minha vida, pela minha carreira, pela minha profissão, porque eu dei certo aqui nos Estados Unidos. Eu cheguei em 2015, estamos em 2026, são 11 anos. E graças a Deus, apesar de todas as dificuldades, deu certo eu morar aqui. Mas existe uma coisa que me acompanha desde que eu era muito nova, que é essa eterna busca por desafio. Sabe, eu conquisto uma coisa e logo em seguida eu já fico em busca de um novo desafio, E isso é muito cansativo, porque principalmente quando você muda de país, que você necessariamente enfrenta vários desafios, várias novidades, você é obrigado a se adaptar numa nova cultura, se adaptar com pessoas diferentes, com lugares diferentes. Você não tem o seu conforto da família, você não tem seus amigos por perto. Então, justamente por isso que essa constante busca por desafio é cansativo demais. Por exemplo, eu vim para os Estados Unidos em 2015 e o meu desafio inicial era... Eu vim com meu filho, mãe solteira, e os meus relacionamentos no Brasil não tinham dado muito certo. E meu desafio aqui... Eu vim para passar um ano para melhorar meu inglês, para mudar um pouco de áreas, fazer uma coisa diferente. E se tudo desse certo e se as coisas se encaminhassem, eu ficaria, né? Então, meu desafio inicial era, de repente, ver se eu conhecia alguém interessante que desse certo e que eu gostasse, que tivesse um bom relacionamento, né? E a menina que morava comigo, ela começou a namorar um cara que ela conheceu no aplicativo e ela me indicou, ela falou, entra nesse aplicativo, de repente você conhece alguém. Enfim, entrei no aplicativo e meu desafio era conhecer alguém legal. E tive alguns encontros, uns 5 encontros mais ou menos. Um deles até a gente deu uma avançada, a gente avançou um pouco no relacionamento, chegamos a sair algumas vezes, que era um brasileiro. Mas depois de algum tempo eu percebi que a gente não combinava, que era muito diferente nossos pensamentos e, enfim, acabou que a gente terminou. E logo em seguida eu conheci o que hoje é meu marido, né, o meu atual marido. Então tudo bem, eu comecei a namorar com ele, deu certo, nossa personalidade batia, como bate até hoje, deu tudo certo. E eu continuei. E aí a gente foi morar junto, depois a gente casou e eu dei entrada na minha documentação e eu sabia que após o casamento, depois de alguns anos, eu poderia dar entrada na cidadania. Enfim, e assim aos poucos os meus desafios começaram a funcionar, né? Os meus objetivos foram sendo alcançados. Então, assim que eu recebi minha documentação, eu fui trabalhar como auxiliar de dentista, porque eu era dentista no Brasil já há 15 anos. E primeiro um dentista brasileiro, depois um dentista americano, e eu fui aumentando as minhas credenciais. Eu primeiro fui auxiliar de dentista, depois auxiliar de dentista registrado, depois auxiliar de cirurgia oral registrado. E por último eu decidi que eu queria ser dentista. E aí eu comecei a estudar. Nesse meio tempo eu tive uma empresa de bolos brasileiros que deu certo. No início eu não fazia nada muito bem, mas eu fui me aprimorando, fui fazendo curso, fui pro Brasil fazer curso, fiz curso aqui. E meus bolos foram ficando muito bons, muito profissionais e por um bom tempo foi a minha fonte de renda principal. Então a cada coisa que eu alcançava, vinha um novo desafio que eu queria. Nunca estava satisfeita só com aquilo. Sempre que eu alcançava alguma coisa, eu pensava, e agora? Qual o próximo? Aí quando a minha empresa de bolo já estava bem estabelecida, eu decidi que eu queria ser dentista. Eu comecei a estudar para as provas, nunca passava de primeira, sempre tinha que fazer 2, 3 vezes as provas até conseguir passar. Foram muitas provas e as provas eram caras. Enfim, fui passando. Depois passei nas provas, não tinha garantia que eu seria aceita na faculdade, mas o universo conspirou e eu fui aceita. Fiz 2 anos de faculdade, né? Nesse tempo eu não pensava em nada, só pensava em terminar a faculdade, porque foi muito puxado, eu já tinha 45 anos quando eu comecei. Então, enfim, terminei a faculdade. Aí levou um tempo para eu conseguir arrumar um bom emprego, porque no início não é tão fácil encontrar como a gente imagina, como a faculdade nos fala que é. Ah, vai ser fácil, sai da faculdade, já encontra um trabalho rápido. Não foi assim. Então eu levei 5 meses para conseguir um trabalho que realmente se adequasse às minhas necessidades, porque eu tenho filho pequeno, eu tenho que levar para a escola, eu tenho que buscar na escola, tem aqueles horários restritos, então eu não poderia pegar qualquer trabalho. Por exemplo, se fosse um que saísse às 7 da noite, eu já não poderia. Então, graças a Deus, depois de 5 meses eu consegui. Estou nessa clínica há 6 meses, uma clínica ótima, horário bom, minha chefe é maravilhosa, tudo certo e pronto. E agora? Aí veio na minha cabeça um novo desafio. Novo desafio agora
começar a fazer conteúdo pro YouTube. E aí, inicialmente, eu pensava, é só fazer vídeo, é só filmar os lugares e colocar lá. E cheguei à conclusão, comecei a assistir muito vídeo de como fazer o YouTube dar certo, como fazer o YouTube ir pra frente. Estou estudando, sou super inicial no YouTube, tenho só 200 seguidores no momento. Então, eu tô bem engatinhando no YouTube, mas já cheguei à conclusão, já percebi que não é fácil você manter um conteúdo com uma consistência, constância, onde você não pare, tem que ter um assunto que você goste de falar, porque você precisa criar conteúdo, né, basicamente 2, 3 vezes por semana. Chegando à conclusão que não é tão fácil como eu imaginei, mais uma vez. Não era fácil ser auxiliar de dentista, não foi fácil virar dentista, não foi fácil conseguir um trabalho que se adequasse às minhas necessidades como dentista e que pagasse bem. E agora também não é fácil criar conteúdo para o YouTube. E a minha questão aqui é, por quê? Por que eu sou assim? Existe mais gente assim? Existe mais gente que tem assim, que o cérebro não para, que tá sempre buscando um novo desafio, nova coisa, novo objetivo? Eu vejo meu marido e a família dele, eles são super tranquilos. Eles não estão em busca de desafio o tempo inteiro, como eu, como a minha família. A minha família também é assim. Meu irmão, meus pais, são assim também. Eu acho que é de família. A família do meu marido não, eles estão felizes lá com... Meu marido já trabalha na mesma empresa há 25 anos e tá ótimo, não pensa em mais nada, ele não pensa em nenhuma coisa extra, nada, tá ótimo pra ele assim. Ele não quer nada extra, ele tá ótimo assim. E a mãe dele é igual, trabalha 40 anos na mesma empresa e não quer sair, tá ótimo. Nunca saiu, é uma empresa pequena, ela tá ótima lá. Gente, deve ser muito melhor viver assim, né? Quando você não tá sempre em busca de desafio. Por favor, se você é assim como eu, que seu cérebro não para, tá sempre em busca de uma coisa nova, de um objetivo novo, de novos aprendizados e coisas novas, por favor, escreve aqui embaixo, eu também. Por favor. Porque eu me sinto tão sozinha nessa jornada, eu fico pensando, gente, por que eu preciso sempre de uma coisa nova, um desafio novo? Já não tá bom, já tá bom assim, já deu. Mas não, meu cérebro não para, tem sempre uma coisa que eu quero buscar, agora eu quero buscar isso, agora eu quero buscar aquilo. Foi meu desabafo do dia, tá, gente? Eu não tô aqui pra incentivar ninguém a ser assim, não incentivo, não estimulo ninguém a ser assim, porque é cansativo demais. Mas enfim, a gente alcança os objetivos, né? Com o tempo a gente alcança, porque a gente não desiste e fica ali em cima. Mas é cansativo. Por favor, me conta aqui que eu não tô sozinha, que você também é assim. Ou me conta por que disso, se você souber. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.